Tudo bem? Beleza? Vamos falar hoje então aqui da baixa Idade Média, do processo que vai provocar a desagregação desse sistema feudal. Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a história ela é um processo. O que eu quero dizer com isso? Que o novo sempre convive com o antigo. Então, a partir da baixa Idade Média, a Europa ocidental está vivendo várias transformações. Muita coisa nova está surgindo, mas muita coisa antiga ainda continua sendo importante. Então, eu tenho aqui, ó, vamos ver transformações, aonde que elas estão ocorrendo. Eu tenho transformações na forma de trabalho. Então, o trabalho servil, né, ele continua existindo? Sim, aonde que ele continua existindo? Principalmente no campo. Então, se eu pensar aqui, ó, no campo, continua o predomínio da servidão, tá? Porém, na cidade, naquela cidade medieval, com o desenvolvimento do comércio, com a prática do artesanato, começa a surgir aqui o trabalho assalariado. A moeda retorna, torna-se algo importante, porque ela torna-se agora a base do instrumento de troca. A vida no campo, ela continua existindo, tá? Onde que o mundo feudal ele prevalece. Então aqui no campo eu tenho a prevalência, né, do mundo feudal, tá? Quando eu digo isso, de uma economia fechada, sem trocas comerciais, da servidão, daquela sociedade hierarquizada. Porém, na vida aqui na cidade, eu tenho o surgimento de um mundo agora onde novas classes sociais aparecem, onde o mundo feudal vai sendo substituído por um novo mundo, tá? Por um mundo novo. Um mundo novo onde aquele modo de produção feudal vai ser substituído mais tarde pelo mundo capitalista. Na verdade, o capitalismo ele ainda não existe, mas ele está tendo o quê? A sua origem. Os historiadores chamam esse momento de pré-capitalismo, ou Marx vai denominar isso aqui de capitalismo primitivo. Então, seria o pré-capitalismo, tá? O pré-capitalismo, ou, segundo Marx, ali, o capitalismo primitivo. Então, eu tenho aqui a vida no campo, onde qual que é a base dessa economia? A base dessa economia é a agricultura, mais do que isso, qual é a base da mão de obra aqui? Eu tenho a servidão. Então, a servidão. Só que na cidade, novas formas de organização política, econômica estão aparecendo. Na cidade, qual que passa a ser agora a base da economia? Então, eu tenho aqui a prática do comércio, eu tenho aqui a prática do artesanato ali dentro das corporações de ofício. Então, eu tenho aqui o comércio, eu tenho o artesanato, que é organizado pelas corporações de ofício, que a gente viu na aula passada, o artesanato. E a pessoa agora trabalha em troca do quê? Trabalha em troca de um salário. Então, ele trabalha e recebe o quê? Moedas pelo seu trabalho. Então, a servidão ela começa a ser substituída na cidade pelo chamado trabalho, vamos colocar aqui, pelo trabalho assalariado, pelo trabalho assalariado. Beleza. Eu tenho aqui uma sociedade estamental, que é aquela, então, no campo continua prevalecendo
aquela sociedade estamental, que é dividida em 3 classes sociais, que seriam quem? Eu tenho o clero, eu tenho a nobreza e eu tenho a camada servil, o servo. E agora? Agora nasce uma nova camada social. Qual é a classe social que está aparecendo agora? A burguesia. Então, aquela sociedade estamental, ela está sendo alterada. Mas aonde? Na cidade. No campo, eu tenho ainda a prevalência daquele mundo feudal. Então, eu tenho aquela economia fechada. O que seria essa economia fechada? Essa economia fechada que não é uma economia aberta, tá bom? Ficou claro? Uma economia fechada é uma economia sem trocas comerciais. Então, aqui eu tenho uma economia sem trocas comerciais. Por quê? Porque o feudo ele é autossuficiente. Agora, dentro das cidades, eu tenho uma economia aberta. O que seria uma economia aberta? É uma economia baseada em trocas comerciais. Em trocas comerciais. Isso provoca mudança no sistema econômico, tá? Então, é aquilo que eu já comentei aqui em cima. Aquele modo de produção feudal começa a ser substituído por aquilo que a gente vai chamar de modo de produção capitalista, tá? Então, a moeda começa a ser importante aqui nesse momento. Eu tenho o aparecimento da moeda. Eu tenho aqui o aparecimento do quê? Das instituições bancárias. Então, os bancos começam a aparecer aqui. E quem é que vai cuidar desses bancos? Os judeus. E por que os judeus? Porque os judeus não veem o lucro como um pecado. Lembra que a igreja defende aquele conceito do preço justo que eu comentei com vocês na aula anterior. E no mundo feudal, o que acontece? O poder político está fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Então, no mundo feudal, eu tenho um poder fragmentado nas mãos dos senhores feudais, tá? E agora, o que está acontecendo? Agora, o rei está centralizando o poder em suas mãos. Então, ocorre aqui um processo de centralização política. Em quem? Nas mãos, vou colocar aqui, nas mãos do rei. Nas mãos do rei. O que a gente vai começar a ver agora no próximo slide é justamente como isso está acontecendo, tá? Ou seja, como que esse rei vai centralizar o poder em suas mãos. Antes de eu falar para vocês como esse rei centraliza o poder em suas mãos, deixa eu comentar com vocês aqui o surgimento dessa expressão, tá? Estado moderno. Esse Estado moderno vai ocorrer no momento em que estão surgindo as chamadas monarquias nacionais, ou seja, o momento em que o rei está centralizando o poder em suas mãos e passa a comandar toda a nação. Bom, para existir o Estado moderno, tem que existir o Estado antigo. Então, o Estado moderno é o Estado que superou o mundo feudal. Então, o mundo feudal seria o Estado antigo. O Estado moderno é o Estado que superou o mundo feudal. 4 características a gente tem que lembrar, tá? Então, no Estado moderno, o poder encontra-se nas mãos do rei. Se o poder encontra-se nas mãos do rei, o que isso significa? Significa o seguinte, esse rei, ele vence os inimigos internos, tá? E externos, para centralizar o poder em suas mãos. Então, ele vence os inimigos. Vou colocar aqui os inimigos. Internos, tá? Quem que seriam esses inimigos
internos? Os nobres, que muitas vezes não estão felizes com o rei impondo ordem dentro do seu feudo, tá? E aí esses nobres muitas vezes vão lutar com o rei e o rei sai vitorioso desse conflito. Mas ele vence também os inimigos externos. Só para a gente dar um exemplo aqui, quem que seria os inimigos externos? Seria nos países ibéricos. Quem que seriam os inimigos externos? Os mouros. Então, os mouros vão sendo expulsos de Portugal, depois vão sendo expulsos da Espanha. No caso da França, os inimigos externos vão ser os ingleses, dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos. Para a Inglaterra, os inimigos internos são os franceses. Tá? Então, ele vence os inimigos, tanto internos como externos. E agora que ele venceu os inimigos, as fronteiras estão definidas. Dentro dessas fronteiras, o que passa a acontecer dentro dessas fronteiras? O rei passa a centralizar o poder em suas mãos. Então, as fronteiras estão definidas. Dentro dessas fronteiras existe agora uma única lei, tá? Uma única lei. Quem é que impõe essa lei? É o rei, tá? Uma única lei. Existe agora uma centralização tributária. Então, dentro dessas fronteiras, eu tenho aqui uma centralização tributária. Então, as pessoas pagam os impostos a quem agora? Pagam impostos ao rei. Eu tenho uma centralização tributária. Uma outra característica, deixa eu terminar de escrever aqui, tributária. Uma outra característica é a formação de um exército nacional. Bom, como que era o exército feudal? O exército feudal era composto pelos vassalos. Então, os vassalos são os nobres, e esses nobres vão levar o seu exército. Quem é que vai compor o exército dos nobres? Os seus camponeses, que pegam em armas em época de guerra. Terminou a guerra, o que os camponeses fazem? Eles voltam para a sua atividade. Então, vão criar rebanhos, vão plantar. Agora não, tá? Agora eu tenho um exército nacional composto por soldados profissionais, tá? Então, composto por soldados profissionais. Esses soldados profissionais, eles lutam pelo quê? Bom, primeiro que eu quero dizer é o seguinte. Terminou a guerra, lá na Idade Média, aquele camponês volta para a sua vida. Então, ele vai lá plantar, tal. Agora, esse soldado profissional terminou a guerra, o que ele faz? Qual que é a profissão dele? É ser soldado. Então ele vai treinar, ele vai ficar treinando. Então esses soldados profissionais, tá? Eu tenho aqui soldados profissionais. Deixa eu colocar o S para ficar correto. Então eu tenho aqui soldados profissionais, muito mais preparados para o conflito. Em épocas de paz, eles estão treinando para a guerra. Mais do que isso, no mundo feudal, o vassalo luta pelo seu suzerano por lealdade, por fidelidade. Lembra lá o juramento de lealdade? Qual era a principal obrigação do vassalo para com o seu suzerano? Compor o seu exército em época de guerra. Esse soldado, não. Esse soldado, ele luta por quê? Porque ele recebe o soldo. Então, ele luta pelo soldo, tá? O que é o soldo? É o salário do soldado, e não mais por lealdade, por fidelidade. E um outro ponto importante desse Estado moderno é que eu tenho aqui a burguesia como uma classe social importante. Essa burguesia agora, ela passa a ser a detentora do poder econômico. Um outro ponto interessante que a gente tem que lembrar é que na Idade Média, quem é rico e poderoso? Quem tem terra, tá?
Só que agora, com o comércio desenvolvendo, a terra é substituída como valor pelo dinheiro, pela moeda. Então, e quem é que enriquece com a moeda? Quem pratica o comércio. E quem pratica o comércio é a burguesia. Daí vocês podem, né, fazer a seguinte pergunta: por que um nobre não se dedica ao comércio? Porque ele considera essa uma atividade inferior. Então, o que vai acontecer nesse momento, nessa transição? O nobre, ele mantém o seu prestígio político, o seu prestígio social, mas ele está perdendo o seu poder econômico. A burguesia está ascendendo economicamente, mas ela continua ainda marginalizada politicamente e socialmente. Tá? Então, falou em Estado moderno, vamos lembrar aqui dessas características. O poder está nas mãos do rei, as fronteiras estão definidas, eu tenho um exército nacional e a burguesia se consolida como uma classe poderosa economicamente. No Estado moderno, o poder então ele está centralizado nas mãos do rei. E como que esse rei centraliza o poder em suas mãos? O rei centraliza o poder em suas mãos através de uma aliança com quem? Com a burguesia. Então ele estabelece aqui uma aliança com a burguesia, mas ele também estabelece uma aliança com a nobreza. Bom, se é uma aliança, quem é que sai vitorioso nessa aliança? Quem é que recebe benefício? Todos, tá? Então o rei recebe benefícios ao apoiar a burguesia e a burguesia também vai receber vantagens ao apoiar o rei. A mesma coisa vai acontecer com a nobreza. Vamos entender melhor isso então. O rei, ele passa então a atender aos interesses da burguesia e também a atender aos interesses da nobreza. E por que ele faz isso? Porque dessa maneira ele terá o apoio dessas classes sociais e com esse apoio ele vai ampliar o seu poder. Tá? E por que a burguesia, né, apoia o rei? A burguesia apoia o rei por vários fatores, mas de uma maneira geral, ela vê no fortalecimento do rei a possibilidade de obter vantagens econômicas. Como vantagens econômicas? Vamos lembrar que o mundo feudal, então tem um reino aqui, e esse reino ele está dividido em vários feudos, tá? Onde quem manda em cada feudo é cada senhor feudal, tá? Vamos imaginar a figura desse comerciante, a figura desse mercador. Ao entrar em um feudo, ele vai ter que pagar imposto a esse senhor feudal, tá? Se aqui ele tem uma ponte, ele vai atravessar essa ponte, ele tem que pagar um pedágio para atravessar essa ponte. Ao sair de um feudo, ele entra automaticamente em outro. Vamos lembrar que na Baixa Idade Média, o número de pessoas perambulando pela Europa é muito grande. Então, ele corre o risco de ser assaltado. E aí, para se proteger, ele contrata, né, ele pede proteção a esse senhor feudal, que manda ele soldados para fazer escolta. E ele tem que pagar por essa escolta. Ao sair do feudo, novamente ele entra em outro e os impostos continuam. Agora, o que acontece? Se o rei centralizar o poder em suas mãos, ele vai o quê? Definir as fronteiras, tá? Então, esse rei, ele define as fronteiras. Eu tenho aqui fronteiras definidas. Agora, esse comerciante, ele vai... Quem é que manda dentro dessas fronteiras? Quem manda dentro dessas fronteiras é o rei. Esse comerciante agora vai pagar impostos, mas impostos a quem? Apenas ao rei. Então isso é bom para os comerciantes, que vão pagar menos impostos, eles vão pagar impostos apenas ao rei, mas é melhor ainda para o rei, que dessa maneira vai centralizar a arrecadação tributária. Mais do que isso, dentro de cada feudo, o senhor feudal tinha a sua própria moeda, sua
própria unidade de peso, medida. Se o rei centralizou, né, o poder em suas mãos, ele definiu as fronteiras, o que ele está dizendo? Que dentro dessas fronteiras existe uma única moeda, uma única unidade de peso, de medida. Isso favorece as trocas comerciais. Aqui antes, o burguês, que estava dentro de um feudo, onde que ele vendia os seus produtos? Dentro do feudo. Agora, o que aconteceu com o mercado consumidor? Ele ampliou, porque agora ele pode vender dentro do reino. Mais do que isso, esse rei, ele venceu a luta contra os nobres. Então as guerras internas, elas diminuíram, ou seja, passa a haver paz. A paz favorece o comércio. As rotas comerciais agora são mais seguras, incentivando essa atividade mercantil. Tem também um aspecto político. Se o rei se fortaleceu, quem é que enfraqueceu? A nobreza, os senhores feudais. E esse rei se fortaleceu muitas vezes com o apoio da burguesia financeiramente. Agora, esse rei pode obrigar o senhor feudal a conceder, né, a esse burgo a sua carta de franquia, a sua autonomia. Ou seja, se o rei se fortalece, a nobreza está enfraquecendo politicamente, o que torna mais fácil para a burguesia obter a sua independência, a sua carta de franquia. E os nobres também veem no fortalecimento do rei a possibilidade de obter vantagens. Mas como? Se o rei está se fortalecendo, o nobre está se fortalecendo, né? Se os nobres estão enfraquecendo, significa que o rei está fortalecendo. E os nobres? Mesmo assim, eles veem vantagem? Sim, porque isso é um processo inevitável. Então, eles tentam tirar vantagem disso que vai acontecer, eles querendo ou não. E como que eles tiram vantagem? Muitos nobres falidos, porque na Idade Média, no mundo feudal, o nobre era poderoso economicamente, porque a terra era símbolo de riqueza. Agora é o dinheiro. E ele não pratica o comércio porque ele acredita que essa é uma atividade inferior, conforme eu havia comentado. Então, o que esse nobre faz para manter o seu prestígio, né, social? Muitos nobres falidos saem da sua propriedade no campo e vão viver na corte, sustentado pelo rei, ocupando cargos políticos, militares, administrativos, dando origem àquilo que nós vamos chamar de nobreza cortesã, esses nobres parasitários que vivem às custas do rei. E aquele nobre fundiário ainda, o grande proprietário do feudo, ele também vê vantagem no fortalecimento do rei. Esse é o momento em que os camponeses estão se rebelando contra essa exploração. E o rei, com esse exército forte, pode sufocar essas revoltas no campo, possibilitando ao senhor feudal continuar explorando o trabalho de seus servos. Então, dessa maneira, nessa aliança, todos levam vantagem, mas principalmente o rei, que vai centralizando todo o poder em suas mãos.